Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar mais uma vez sobre Contar do Caligares, voltar a tratar do tema da psicanálise, Talvez a gente pudesse delimitar nos seguintes termos, Vamos falar da qualidade da experiência ou qualidade das experiências vividas pelo sujeito. Contar do Caligares, que viveu entre 1948 e 2021, psicanalista lacaniano, que nasceu na Itália, mas atuou e viveu no Brasil a maior parte do seu tempo, que foi orientando de Roland Barthes num doutorado que fez na área de semiologia. Eu trabalho hoje com cartas a um jovem terapeuta. Aliás, eu finalizo hoje a minha análise de alguns temas dessa obra chamada Cartas a um Jovem Terapeuta, cujo subtítulo é Reflexões para Psicoterapeutas, Aspirantes e Curiosos, um livro maravilhoso publicado pela editora Planeta. Muito bem, vamos lá, vamos entrar nesse tema, alguns trechinhos para a gente poder refletir um pouco aqui junto. Você se queixa também de que alguns de seus pacientes parecem considerar que todos os seus males são, por assim dizer, resultado de causas externas. 2 pontos. Perderam o emprego e não encontram um que os satisfaça, foram abandonados por suas esposas e esposos, carregam uma doença que os ameaça e os assola. Essa é uma questão. Quer dizer, as pessoas têm que lidar o tempo todo com situações externas que geram sofrimento. A questão é, o problema está no mundo exterior, uma pessoa que sofre porque está desempregada. A gente deve responsabilizar a sociedade, o mundo externo, que não oferece emprego em quantidade suficiente para que todos possam trabalhar? Ou a gente deve responsabilizar o sujeito que não consegue lidar com o fato de estar desempregado? Vocês sabem, por outros vídeos que eu gravo aqui, que uma das questões que eu critico bastante é a responsabilização do sujeito, típico do mundo neoliberal, é a responsabilização do sujeito por tudo aquilo que acontece de ruim para ele. Então, não é justo responsabilizar o sujeito única e exclusivamente por aquilo que acontece, mas é uma discussão bastante interessante, o quanto eu estou implicado no sofrimento que experimento. Acho que essa é a questão que está sendo colocada aqui pelo Contar. E ele diz assim, em outro trecho: é verdade que nada me parece patológico, a menos que seja, direto ou indiretamente, o objeto da queixa do paciente. Então, ele está dizendo que o ponto de inflexão aí é a subjetividade, não é isso? Porque se ele não se tornar objeto de queixa por parte do paciente, ele não é um problema a ser tratado, Não é um trauma que passa a ser objeto de cura, ou supostamente, objeto de cura. Muito bem, aí como é que ele responde isso? Então, a subjetividade me parece que é o grande lance, Mesmo, claro, que com isso a gente não queira responsabilizar o sujeito por aquilo que acontece, afinal de contas, há eventos externos relevantes e eles têm um impacto sobre a subjetividade, mas eles repercutem de forma diferente em cada sujeito. Então, de certo modo, tem algo do sujeito no modo como aquele trauma é experienciado, embora a dimensão objetiva desse trauma sempre exista. Bom, a que ponto ele chega então? Ele diz assim, prezo pela qualidade da experiência vivida. Mas a qualidade não é uma questão de agrado ou desagrado. A qualidade da experiência é função da intensidade com a qual nos permitimos viver. Interessante isso. Os eventos externos existem, eles são relevantes, mas a questão é como é que esse sujeito experiencia esses fenômenos. E ele está dizendo, não é relevante, o ponto central, não é que não é relevante, o ponto central não é se eles são agradáveis ou desagradáveis, mas a intensidade com a qual eles são vividos. Então ele diz, o destino, entre parênteses, digamos assim, nos serve pratos variados, alguns dolorosos, outros jocosos e festivos. O importante para mim não é que os dolorosos sejam evitados.
O importante é que todos sejam saborosos, ou seja, que topemos saboreá-los. É interessante isso. Aqui tem um ponto de vista bastante original e interessante, né? Quer dizer, a tendência do ser humano é evitar o que é doloroso e se aproximar daquilo que é prazeroso, né? E me parece que o grande lance é importante que nós experienciemos todos os eventos que acontecem, independentemente de serem dolorosos ou não. Essa é a questão. A gente consegue fazer isso? Em que circunstância a gente consegue? Ou, mesmo que a gente seja obrigado a fazer as coisas, é fundamental que a gente saboreie as coisas dolorosas tanto quanto a gente saboreia as coisas agradáveis. Eu acho que é isso que ele está dizendo, né? Quer dizer, está provocando dor, está provocando sofrimento, mas ainda assim a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo enquanto isso está acontecendo, né? E claro, ter a consciência de que nós não podemos viver uma vida apenas com coisas agradáveis, que o tempo todo a gente vai lidar com coisas agradáveis e desagradáveis. Então, quanto mais capaz nós formos de saborear ambos, talvez mais fácil se torne a nossa vida. É claro que falar isso é muito mais fácil do que de fato conseguir viver isso, né? Eu acho que é por isso que o debate está suscitado, né? Ele diz assim, ó, com seus altos e baixos, imagine nossa vida como uma breve passagem por um circuito de montanhas russas. Quem atravessasse a experiência anestesiado, sem gritos, pavor e risos, teria jogado fora o dinheiro do bilhete, né? Então, aqui é uma metáfora, uma analogia, sei lá, bastante interessante, né? Ele está comparando a vida a uma montanha russa, ou seja, você vai subir, vai descer o tempo todo, você vai ficar oscilando, né? Quer dizer, você vai experimentar coisas boas e coisas ruins, né? Se é que a gente deve falar assim nesses termos, né? Coisas dolorosas e coisas agradáveis. E o grande lance da vida é isso, é aprender a saborear ambas as coisas, né? Acolher a experiência desagradável, dolorosa, tanto quanto a gente acolhe as experiências que não são desagradáveis, né? Me parece que esse é o grande lance. Como é que a gente desenvolve recursos para fazer isso, né? Me parece que, claro, o processo terapêutico é um processo que certamente vai nos ajudar a isso, né? Falar sobre aquilo que está doendo, falar sobre as coisas que são agradáveis, são maneiras de integrar isso à nossa narrativa interior e ao mesmo tempo construir um sentido para ela. Vamos ao que antagonizo, mesmo que não seja objeto de queixa do paciente. Antagonizo, em geral, os artifícios pelos quais desistimos de ser sujeitos, ou seja, as estratégias que encontramos para evitar aquelas dificuldades de viver que fazem parte do lote padrão da nossa cultura. Quando ele diz antagonizo, eu acho que ele está querendo dizer, eu discordo, né? Quer dizer, eu critico, eu vejo como problemático aquelas pessoas que procuram evitar as dificuldades de viver, né? Acho que essa é uma questão bastante interessante. Eu acho que é por isso que a gente chega aqui no tema, né? Qualidade da experiência, né? Quer dizer, por que algumas coisas doem tanto? Porque a gente se nega a experimentar, porque a gente se nega a reconhecer que são coisas que fazem parte da vida. A gente se nega ou a gente não consegue simplesmente integrar isso numa narrativa que faça com que essa experiência tenha algum sentido para nós, né? Então, nesse caso, a gente só conseguiria integrar essas experiências dolorosas à medida que a gente falasse sobre elas e à medida que ao falar sobre elas, elas pudessem começar a fazer sentido para nós. Tá bom? Bom, espero que tenha ajudado aí. A gente finaliza também mais um livro aqui, né? Esse livro que eu gostei tanto e recomendo tanto de contar do Caligares. Mesmo que você não seja candidata, ou seja, um psicanalista, né?
Vocês já perceberam pelo próprio subtítulo, né? Que esse livro é direcionado a psicoterapeutas, aspirantes e também curiosos e curiosas. Eu espero que, independentemente da categoria na qual você esteja aí inserido, que você tenha gostado e que, se tiver oportunidade, leia esse livro interessantíssimo de Contar do Caligares. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.